Olá, que aluno do oitavo ano Mendes. Aqui é o aluno do oitavo ano Silvestre. E hoje vamos falar sobre o trabalho de geografia, sobre agentes endógenos e exógenos e intemperismo. Fatores endógenos. Os fatores endógenos, também chamados de agentes internos ou forças subterrâneas, têm origem no calor que permanece no interior do planeta Terra. Podem ser sentidos externamente através de movimentos súbitos, rápidos ou lentos e imperceptíveis. Os fatores exógenos resultam de forças geológicas que agem externamente, modificando a superfície terrestre, que são representados pela gravidade, calor solar, água, corrente, gelo e degelo, ventos e seres vivos. Esses agentes exteriores agem conjuntamente modificando a paisagem. O primeiro exemplo de agente endógeno é o vulcanismo, que corresponde a um fenômeno natural geológico provocado pela lava, que se encontra acumulada e é expelida do interior da Terra em direção à superfície. Tal processo se desenvolve somente pelo fato de ocorrer uma enorme pressão oriunda do manto, uma das camadas da Terra, forte o bastante para ocasionar a ruptura das camadas de rochas da crosta terrestre, desencadeando o vulcanismo. Em 2012, nós tivemos a oportunidade de conhecer o Vale de Antón, na época que era a única cratera vulcânica habitada no mundo, situada no Panamá. Terremoto ou abalo sísmico é um movimento brusco e repentino do terreno resultante de um falhamento. Portanto, a ruptura de uma rocha é o mecanismo pelo qual o terremoto é produzido. Essa ruptura causa a liberação de uma grande quantidade de energia, a qual gera ondas elásticas que se propagam pela Terra em todas as direções. As rochas comportam-se como corpos elásticos e podem acumular deformações quando submetidas a esforços de compressão e de tração. Quando esse esforço excede o limite de resistência da rocha, esta se rompe ao longo de um plano novo ou pré-existente da fratura chamado faro. Normalmente não é o deslocamento na fratura que causa maior estrago, mas sim as vibrações, ondas elásticas, que se propagam a partir da fratura. Na maior parte das vezes, a fratura nem atinge a superfície, mas as vibrações podem ser fortes o suficiente para causar danos consideráveis. As forças tectônicas que causam sismos são devidos aos processos dinâmicos que ocorrem no interior da Terra, principalmente nos lentos movimentos de convecção no manto responsáveis pela deriva dos continentes. Morávamos em uma casa no Peru com paredes de vidro, e quando tinha os tremores da terra, era assustador o barulho que fazia as paredes e de como movia as coisas dentro de casa. Os agentes exógenos modificam o relevo. Estes são as águas do mar, dos rios, das chuvas, o gelo, o vento e o homem, causando a erosão marinha, erosão fluvial, erosão pluvial, erosão glacial, erosão eólica e erosão antrópica. Intemperismo é um processo que altera física e quimicamente as rochas e seus minerais, tendo principais fatores o clima e o relevo. Tipos de intemperismo. O intemperismo pode ser classificado quanto ao modo que causa alterações nas rochas onde atua. É dividido em intemperismo físico, quando ocorre uma desagregação, intemperismo químico, quando ocorre decomposição, ou ainda intemperismo biológico, quando o agente intempérico é um ser vivo. O intemperismo físico ocorre quando há uma desagregação ou quebra de partículas de rochas, sendo que as suas estruturas fragmentam-se em pequenos rendimentos. Quando uma rocha se quebra em vários pedaços ou partículas de poeira, temos um exemplo de intemperismo físico. Intemperismo químico é a quebra da estrutura química dos minerais que compõem a rocha ou sedimento. As rochas, então, sofrem um processo de decomposição. A intensidade deste intemperismo é relacionada com a temperatura, pluviosidade e vegetação, ocorrendo principalmente nas regiões intertropicais. Intemperismo biológico
É o processo de transformação das rochas a partir da ação de seres vivos, como bactérias ou até mesmo animais. Incluem-se nesse processo as raízes das árvores, as ações das bactérias e a decomposição de organismos ou excrementos, entre outros.